Oi, crianças. Bom, nessa semana nós estamos trabalhando um pouco mais sobre Brasília, que é a capital do Brasil. E por esse motivo eu vou fazer um vídeo que vai falar um pouco mais dessa história, com o passar do tempo, baseando-se nos anos e nos acontecimentos principais. A história de Brasília, ela começa muito antes da sua inauguração. Esse senhor aqui, o nome dele é João Melchior Bosco e ele é conhecido como Dom Bosco. Dom Bosco viveu há muitos anos atrás. Ele era um padre católico e depois ele até se tornou um santo. E o Dom Bosco, ele nasceu na Itália e ele é o padroeiro da capital federal do Brasil, que no caso é Brasília. Em 1883, Dom Bosco, como é mais conhecido, ele sonhou que fazia uma viagem para a América do Sul. E ele nunca tinha ido na América do Sul. Por quê? Porque ele nasceu na Itália, que fica na Europa. E nesse sonho que ele teve, ele passava por vários lugares, ele caminhava bastante no sonho. E aí ele chegava numa região que ficava num lugar muito específico, entre os paralelos 15 e 20. E era um lugar muito especial. Por quê? Porque tinha um anjo que acompanhava ele no sonho, que estava junto com ele nessa caminhada que ele fazia durante o sonho dele. E o anjo dizia para ele que aquele lugar era a terra prometida e que lá seria uma riqueza inconcebível, que jorraria de lá leite e mel. Então, Dom Bosco, ele muito antes de nós mesmos sabermos, ele já havia sonhado com Brasília, né? Nesse ano de 1883. Mas aí, Dom Bosco, morando em outro lugar no mundo, não fazia ideia, né, do que significava aquele sonho. E aí passou-se alguns anos, vários anos na verdade, quando em 1891 foi criada uma Constituição para o Brasil. A Constituição, ela é um conjunto, um livro de leis que todo mundo tem que seguir. E na Constituição de 1891, a lei já previa a mudança da capital. Por quê? Nessa época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E aí as pessoas tinham medo do Rio de Janeiro, por quê? Porque podia ser que durante uma guerra, navios dos países inimigos atacassem o Rio de Janeiro pelo mar. Então eles achavam muito perigoso. E aí eles queriam colocar a capital do Brasil no centro do Brasil mesmo. Então veja bem, a capital era aqui, ó, no Rio de Janeiro. E se tivesse uma guerra, os navios eles podiam vir aqui pelo mar, ó, e atacar a capital. Então, os governantes daquela época, o que eles queriam? Pegar essa capital e colocar mais no centro aqui, ó, do Brasil. Por quê? Porque no centro, nenhum navio poderia atacar. Por quê? Porque estava longe do mar. E por esse motivo, eles decidiram, em 1891, fazer uma lei que mudasse a capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central, que é o centro do Brasil. Em 1892, o presidente do Brasil, naquela época, se chamava Floriano Peixoto. E esse presidente, ele decidiu formar uma comissão exploradora do Planalto Central do Brasil. O chefe dessa comissão era esse homem aqui. O nome dele era Luiz Cruz. Ele era astrônomo e ele era geógrafo. E ele era o chefe da missão Cruz. O que a missão Cruz queria fazer?
Ela trouxe várias pessoas importantes da época. Ela trouxe geógrafos, botânicos, biólogos, médicos, vários profissionais deveriam vir para o Planalto Central, que era no centro do Brasil, e marcar uma área que fosse boa para construir a nova capital. Uma área que tivesse água, uma área que fosse boa para terra, para plantar. Então, ó, essa é uma das poucas fotos que existem, né, da Missão Cruz. Aqui são todos os componentes, né, os integrantes da Missão Cruz, em 1892. Perceba que aqui, ó, antigamente, essa foto é muito... A qualidade dela não é boa porque é muito antiga. Antigamente, não havia nada, só havia mato. Aqui é um acampamento da Missão Cruz, aqui no Planalto Central. E aí, esses viajantes, esses estudiosos, eles vinham a cavalo. Não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha avião. Eles vinham a cavalo e eles estudavam a terra, eles pesquisavam, eles faziam testes para ver qual era o melhor lugar para construir Brasília. Foi então que eles decidiram que o melhor lugar para construir Brasília ficava entre os córregos Gama e Torto, justamente onde nós estamos agora. Muito tempo se passou depois da Missão Cruz, até que surgiu este homem aqui, muito importante para a nossa história. Esse daqui é o Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecido também como JK. Juscelino, ele era um médico. Depois de alguns anos trabalhando na medicina, ele decidiu que queria se tornar político. E foi quando ele se candidatou para se tornar o presidente da República. Em 1955, o que aconteceu? Juscelino Kubitschek, o JK, ele foi fazer um comício, uma reunião com as pessoas, os eleitores, para se apresentar, para ganhar votos e se tornar o presidente. E ele foi fazer um comício na cidade goiana de Jataí. Na época, choveu muito, muito forte. E aí, o lugar onde ele ia fazer o comício acabou não podendo ser. Por quê? Por conta dessa chuva. Mas Juscelino já tinha viajado, já estava lá para fazer o comício. Então, ele improvisou e fez o comício em cima de um caminhão quebrado, da carroceria de um caminhão quebrado. Esse caminhão estava quebrado dentro de uma oficina mecânica. E aí ele subiu lá e foi fazer o comício para os eleitores deles que estavam aqui. E aí no comício ele apresentou, né, as propostas dele, o que ele faria pelo Brasil, se ele ganhasse e tudo mais. Foi então que um homem chamado Toniquinho da farmácia, ele estava mais ou menos aqui na frente, e aí o Toniquinho perguntou pro Juscelino se ele ganhasse, se ele construiria a nova capital do Brasil. Juscelino ficou apavorado, né, porque era uma grande obra. Mas naquele momento, quando o Toniquinho desafiou Juscelino, ele aceitou e disse: acabo de prometer que cumprirei na íntegra a Constituição e logo construirei a nova capital e farei a mudança da sede do governo. E foi aí que todos aplaudiram e Juscelino finalmente ganhou a eleição para presidente da República. E em 1956, no primeiro ano, né, que Juscelino já estava eleito, ele deu início então à construção de Brasília, nesse ano aqui. Aqui nós vemos, por exemplo, o Congresso ainda sendo construído. E essa obra, ela durou de 1956 até 1960. Ó, outra foto da obra aqui é o eixo monumental, onde tem a rodoviária do plano hoje. Até que em 1960
Juscelino se mudou para Brasília, inaugurou a capital já construída e aqui ele governou o Brasil e fez a nova capital da República do Brasil, certo? Então, essa foi um pequeno resumo da história sobre a construção de Brasília. Se você tiver qualquer dúvida, volte ao vídeo e assista de novo, tá bom? Até a próxima!